Oi, pessoal. Então a gente está de volta e agora a gente vai resolver algumas questões de função do segundo grau. E a gente vai começar pela primeira lista de função do segundo grau, que é a lista de exercícios 07, ok? E aí nessa lista, eu resolvi essa lista aqui, tá? Lista de exercícios, função do segundo grau. A gente vai resolver essa questão 3. E aí vamos lá, o que a questão 3 está falando? Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número de infectados F é dado pela função f de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t0 é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. Ok? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no, e aí indica qual dia que ela começou. Então, o que a questão está falando? Então, está tendo lá, vai ter uma proliferação do mosquito de dengue, e aí ele deu uma função. E o que essa função representa? Essa função representa o número de infectados. Em função de quem? Do número de dias, tá? Então, aqui a gente tem f de t. O que é meu f de t? Meu f de t é o número de infectados. E esse tzinho aqui é o tempo, o número de dias. Então, por exemplo, no tempo zero, né? No t igual a zero, se a gente substituir aqui, vai ser zero. Então, a função número de infectados é zero. Então, essa é a expressão que nos indica o número de infectados de acordo com o número de dias. E o que a questão quer? Ele quer qual é o tempo, ou seja, qual é o t para ocorrer a segunda detetização. Quando essa segunda detetização vai ocorrer? Quando o meu f de t, ou seja, quando o meu número de infectados for igual a 1.600. Ou seja, se eu sei que uma detetização vai acontecer quando o número de infectados for 1.600, o que eu tenho que fazer? Essa expressão aqui, né, que é o número de infectados, tem que ser igual a 1.600, tá? Então, qual é o tempo, o número de dias, para que f de t seja 1.600? Então, a gente tem isso daqui, ok? Essa função, então, essa é a minha função, né? Então, a gente vai ter, na verdade, isso daqui, ó. Então, o que é isso? O número de infectados é igual a 1.600. O número de infectados é essa função, menos 2t ao quadrado mais 120t. Aí, falar um pouquinho dessa função, que tipo de função a gente tem aqui? A gente tem uma função do segundo grau, certo? Por que é uma função do segundo grau? O maior expoente dessa função é 2. Então, como o maior expoente é 2, é uma função do segundo grau, é assim que a gente vê. Se fosse o maior expoente que tivesse aqui, fosse ao cubo, né, elevado a 3, seria uma função do terceiro grau, se tivesse um t elevado a 3. Como tem t elevado a 2, o maior expoente é 2, então é uma função do segundo grau. E aí a gente sabe que é 1.600, o número de infectados que vai ter lá a dedetização, então a gente iguala a 1.600. Como que a gente resolve uma função do segundo grau? Vocês se lembram das aulas e já devem ter visto que a gente resolve a fórmula de Bhaskara. Para resolver essa fórmula, eu preciso que o meu lado direito seja igual a zero. Então, eu preciso que a minha expressão, que a minha equação seja zero. Então, a gente tem isso daqui, certo? Menos 2t ao quadrado mais 120t é igual a 1.600. O que eu faço, então, para esse lado ficar zero? Eu passo esse 1.600 para o outro lado. Então, ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, o que eu vou ter aqui embaixo? Ó?
menos 2t ao quadrado, mais 123t, menos 1.600 é igual a zero, ok? Então, agora a gente pode encontrar as raízes de uma função do segundo grau. Mas ainda, se vocês perceberem, os coeficientes da função, o que são os coeficientes? São os números que acompanham o meu t, né? Que nesse caso o meu x é o t. Então, por exemplo, esse menos 2 é o a. O a, ele sempre multiplica o t ao quadrado. Esse 120 é meu b. E esse menos 1.600 é meu c. Só que eu posso simplificar essa equação, ou seja, eu posso dividir tudo por 2, não são todos múltiplos de 2? Então, eu posso chegar e fica bem mais fácil de resolver, se eu divido tudo por 2 para simplificar. Então, menos 2 por 2, menos t ao quadrado. 120 por 2, 60. Menos 1.600 por 2, menos 800. Então, a gente tem no final essa expressão aqui. Menos t ao quadrado mais 60t menos 800 é igual a zero. E agora a gente quer achar as raízes dessa equação. Como que a gente acha as raízes da equação? A gente tem duas fórmulas. Ou a fórmula de Bhaskara ou o soma-produto, ok? Então, a gente vai ver os dois como faz. A fórmula de Bhaskara é essa que está aqui. O que a fórmula de Bhaskara ela diz? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é delta? b ao quadrado menos 4ac. Tá, então quem é a, quem é b e quem é c? Então, como eu disse, o a é o número que multiplica t ao quadrado. Então, sempre o a é o número que multiplica t ao quadrado. Quem está multiplicando o t ao quadrado? Não é menos 1? Então, aqui é menos 1 vezes t ao quadrado. Então, meu a é menos 1. Quem é meu b? Meu b é quem está multiplicando o meu t. Então, nesse caso, meu b é o 60. E o c? O c é o termo independente. Então, nesse caso, quem é o termo independente? Menos 800, ok? Então, a gente tem o a, o b e o c definidos. Então, o que a gente faz? A gente joga na fórmula. A gente calcula o delta. Quem é delta? b ao quadrado menos 4ac. b é 60, então 60 ao quadrado, 3.600, menos 4 vezes a vezes c. Ó, menos com menos mais, mas com menos menos. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8 é 32. Com 2 zeros, 3.200. 3.600 menos 3.200, 400. Achei o delta. Aí, o que eu faço? Agora, eu jogo na fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, ou seja, menos 60, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 400, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 1. E aí, o que a gente tem, né? A gente vai ter menos 60 mais, quanto é a raiz de 400, né? 20. Então, é menos 60 mais 20 dividido por menos 2. Aí, aqui a gente tem menos 40, né? Menos 60 mais 20 menos 40 sobre menos 2 vai dar 20. E quem vai ser a minha outra raiz? Função do segundo grau sempre vão ter duas raízes, ok? Então, ou seja, dois valores de x quando o y é igual a zero. E aí, x2 vai ser quem? Vai ser igual a menos 60 menos 20 dividido por menos 2. Menos 80 sobre menos 2 vai dar 40. Aí você me pergunta, me deu duas respostas, e agora? Qual vai ser a opção correta? É o t igual a 20 ou t igual a 40, né? São dois t's. Então, assim, o que vocês acham que faz mais sentido? Então, pensa, dia 0, 1, 2, 3. Ele falou que quando atingisse 1.600 pessoas, ia acontecer a segunda detetização. Então, faz sentido a gente usar o primeiro tempo, ou seja, t igual a 20 dias, né? Não tem dias. Então, t igual a 20 dias. Então, vai chegar a 1.600 no t igual a 20 e no t igual a 40. Só que nesse caso, a gente vai usar o quê? O primeiro t. Não faz sentido a gente esperar o segundo t, né? O segundo tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é quando t for igual a 20, a gente vai ter, então, 1.600 pessoas infectadas, ok? Então, a resposta é igual a 20.
Mas assim, o que que a gente poderia fazer também? A gente poderia resolver essa equação como soma e produto. Como que eu faço isso, né? Como que eu resolvo essa questão como soma e produto? Ó, é a mesma coisa. Eu também quero obter quais são as minhas raízes, x1 e x2. Pela soma e produto, o que que a gente tem? A soma de duas raízes vai ser igual a menos b dividido por a. Então, a soma das raízes menos b sobre a. E o produto de duas raízes vai ser quem? C sobre a, ok? Quem é esse B, quem é esse C e quem é esse A? São os coeficientes da nossa equação, que a gente já sabe. Então, se a gente pegar lá, né, lá em cima, a gente sabe o quê? Quem é meu A? Meu A é menos 1. Quem é meu B? 60. Quem é meu C? 800. Então, a gente tem isso daqui. Então, como que a gente pode resolver isso? x1 mais x2 é menos b sobre a. Quem é meu B? 60, né? Então, vai ser menos 60 sobre a. Quem é meu A? Menos 1. Então, x1 mais x2 é 60. Então, a soma das duas raízes é 60. E aí, a gente também tem a propriedade do produto. Qual é o produto de duas raízes? O produto de duas raízes é C sobre A, certo? Então, quem é meu C? Meu C é menos 800. Aqui, ó. C menos 800. Quem é meu A? Menos 1. Então, menos 800 sobre menos 1 vai dar o quê? 800, ok? Aí a gente pensa, tá, eu preciso das raízes, eu sei que a soma das raízes vai dar 60 e o produto das raízes dá 800. Ok, como que eu acho essas raízes? Se a gente for pela soma, a gente tem infinitas opções aí, né? A gente tem muitas opções. Poderia ser, por exemplo, 59 e 1. 59 mais 1 é 60. Então, é bem mais fácil a gente usar o produto, tá? E aí é importante a gente falar o seguinte, nem sempre a gente vai poder usar isso. Geralmente, quando é fração, fica muito mais difícil da gente achar pela soma e produto. Então, é melhor usar a fórmula de Bhaskara. E se vocês não se sentirem confortáveis também com essa forma, pode usar outra e tudo mais. Aí, o que que a gente vai ter, né? Então, vamos lá. Produto. Quais são as opções? Então, quais são os dois valores que multiplicados dá 800? A gente tem diferentes opções. Vamos começar primeiro com a mais simples. Por exemplo, 1 e 800, não é válido? Quanto é 1 vezes 800? Dá 800. Beleza, então satisfaz a propriedade do produto. Mas a soma das duas raízes tem que dar quanto? Tem que dar 60. E se a gente somar 1 mais 800, dá 801. Não dá 60, então essa daqui está descartada. Tá, vamos tentar o 2. 2 vezes 400 é 800. Então, satisfaz a condição do produto. Mas satisfaz a condição da soma? Não. Por quê? 2 mais 400 não dá 60, nem aqui nem na China. Então, tá fora também, ok? Pô, mas eu tô vendo que os números, esses números pequenos, não vai dar a soma 60. Se eu colocar 5, não vai dar também. Então, aí eu posso tentar aumentar um pouco mais. Ah, vou tentar 10, tá? 10 é um múltiplo de 800, então a gente consegue fazer essa multiplicação aí. 10 vezes 80 dá quanto? Dá 800. Tá, mas quanto é 10 mais 80? É 90. Então, não é 60, então não satisfaz, mas está chegando próximo, né? Vou tentar 20. Quanto é 20 vezes 40? 20 vezes 40 dá 800. E olha só, se a gente soma 20 mais 40, a gente encontra o quê? A gente encontra 60. Então, a resposta é quem? É x1 igual a 20 e x2 igual a 40. Exatamente a mesma resposta que a gente encontrou por Bhaskara, beleza? Então, é a mesma coisa. Só é uma forma diferente, que às vezes é mais fácil, às vezes não. E é sempre bom a gente também tentar, se puder, simplificar isso, fica mais fácil aqui de ver.
E aí, ok, tá? Achei isso. Aí, novamente, vai ser porque é 20, porque é o menor valor. Imagina, se a gente tem duas posições X, a gente escolhe a primeira que aparecer. Não tem por que esperar até o dia 40 se a gente tem 1.600 pessoas no dia 20, ok? Então, resumindo a questão, foi isso que a gente fez. A gente tem uma função do segundo grau. Por que é uma função do segundo grau? Porque o maior expoente é 2. Se é uma função do segundo grau, ele falou que o número de infectados ia ter a detetização quando o número de infectados fosse 1.600, ou seja, quando o f de t fosse 1.600. Então, eu igualo aqui e eu tenho a resposta. Como que eu resolvo uma equação dessa? Dessa forma, não dá para resolver. A gente tem que achar as raízes da equação e isso implica que o lado direito, esse lado aqui, né, seja zero. Então, o que a gente faz? A gente joga esse 1.600 para o outro lado, subtraindo, e tendo a expressão dessa forma, a gente consegue resolver. Tentar simplificar quando puder, certo? E aí a gente resolve ou pela fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e delta é b ao quadrado menos 4ac. E a gente vai resolver essa expressão, se lembrando que sempre a gente encontra duas raízes, tá? Que podem ser iguais ou não. E ou a gente resolve pela segunda opção, que é soma e produto, beleza? Então, é isso.